Universal da GV. Exato. Muito bom. Peraí. Muito justo. Pronto. Tá, de início a gente queria te pedir para contar, assim, brevemente um pouco da história da Moveu, o que é que vocês fazem, assim, de uma maneira sucinta. Claro. Bom, eu sou o Guilherme, estou no meu último ano aí de graduação, estudo administração de empresas, né, na GV. A Moveu é a primeira marca de imóveis que são personalizados online do Brasil. A gente nasceu para levar a melhor e mais fácil experiência de compra de imóveis online do mundo. A gente pretende fazer isso por meio de uma experiência que seja rápida, fácil e personalizada. A gente hoje consegue fazer essa experiência ser única por meio de um sistema de personalização 3D que a gente possui, que a gente desenvolveu aqui, que é um sistema no qual o consumidor ele pode personalizar a altura, a largura, a profundidade, se quer porta, se não quer porta. Então, colocando ali dentro da necessidade de espaço, dinheiro e design que o consumidor espera, ele poder criar como ele deseja o móvel e que durante essa jornada ele consiga valorizar a singularidade dele e da casa dele. Então, hoje a Moveu ela é a primeira empresa do Brasil a permitir que um consumidor, sem sair de casa, consiga criar o seu produto, seu móvel, de forma rápida, fácil e personalizável. Nossa, super legal. Vocês usam, tipo, inteligência artificial para fazer isso? Tem algo assim nesse sentido? Boa, a gente não usa inteligência artificial ainda, mas a gente o que a gente desenvolveu aqui é um sistema de parametrização, que é o que significa isso? É um sistema que consegue fazer com que o produto ele se torne modular. E o que é isso? Deixando em linguagens mais fáceis, é fazer com que o produto se movimente, é fazer aquele móvel ele consiga criar outras dimensões para além daquela já pré-moldada. Então, não sei, se você quer um rack, geralmente o rack tem uma medida aí de 1 metro de altura por 1,60 de comprimento e 36 de profundidade. Aí você consegue criar a partir dali a parametrização. Então, quero de acordo com o seu desejo. Por trás disso tem bastante inteligência que é muito específica também, que é esse desenvolvimento de produtos paramétricos, e ela... Boa. Tem uma pergunta interessante. Quando você começou, muito provavelmente você viu isso antes de começar, mas hoje, qual que você acha que é a principal tendência assim, do marco correndo, que você acha que o móvel personalizado é o futuro e a gente começou eu não sou filho de arquiteto, ou tenho pessoas na minha família, ou amigos, ou tios, primos do setor. Então, quando eu sou um consumidor insatisfeito, que por causa da minha insatisfação com a experiência que eu tive comprando móveis, nasceu o desejo de levar uma experiência melhor para as pessoas no Brasil, e a gente tem algumas teses, né, que são as premissas perenes da Moveu, coisas que a gente acredita que não vão mudar, e é nelas que a gente se sustenta dentro do nosso mercado, que são, a gente acredita que as pessoas querem produtos mais personalizáveis, a gente acredita que as pessoas querem valorizar mais a sua casa, cuidar mais da sua casa e colocar na sua casa mais identidade, então colocar dentro do seu ambiente suas características pessoais e a sua individualidade. A gente também acredita que as pessoas elas querem fazer as coisas com mais autonomia, ou seja, que elas não precisem depender que entre uma pessoa na casa delas para montar o produto delas, que elas consigam, por independência, fazer isso acontecer, e de uma forma que não traga dor de cabeça e nem complicações. Além disso, a gente acredita que as pessoas querem consumir produtos que tenham uma cadeia mais sustentável,
ou seja, um consumo mais consciente, e ao mesmo tempo também a gente acredita aí que as pessoas querem, como eu posso dizer, elas querem comprar dentro de uma experiência que seja mais fácil. Então, a gente acredita que a jornada de compra com menos etapas, com uma interação mais simplificada, ela é uma tendência macro também. Então, tudo que eu trouxe aí são as premissas perenes que a gente acredita que não vão mudar no nosso setor, mas, ao mesmo tempo, acredito que sejam questões que ultrapassam o setor moveleiro e sejam tendências macro para o varejo. A gente sonha em ser a maior empresa de imóveis do mundo em 10, 15 anos. E para isso acontecer, a gente tem alguns pilares, que é facilidade, personalização e sustentabilidade. E, na minha humilde opinião, esses vão ser também os 3 pilares que o varejo vai se sustentar no século XXI. Facilidade, personalização e sustentabilidade. Aí entra o debate, né? Será que vai ser exatamente isso? Aí já só o futuro nos dirá, mas a gente está construindo aqui com base nisso. A gente acredita que as pessoas querem coisas mais fáceis, com a identidade delas, e ao mesmo tempo que isso não prejudique o mundo e o meio ambiente. Com a pandemia, assim, o cuidado com a própria casa, querer fazer uma coisa personalizada para o próprio quarto, enfim. Aí outra que eu queria te perguntar é a seguinte: você falou que a Moveo é a primeira empresa nesse segmento de móveis planejados, etc. E eu queria saber como que você enxerga a concorrência. Existem outras empresas que entregam esse mesmo tipo de serviço? E se sim, qual que seria o diferencial competitivo da Moveo? Boa. Hoje no Brasil não existe nenhuma empresa que faz exatamente o que a Moveo faz, ou seja, não existe hoje no setor nenhuma empresa que consegue entregar a mesma jornada de compra que a Moveo, que é uma jornada de compra de produtos móveis personalizados dentro do ambiente online. Retomo também que uma das premissas, eu acabei esquecendo, uma das principais, que é o consumo online. A gente acredita que as pessoas vão consumir mais por meio do online, que isso vai penetrar o varejo com mais fácil. Voltando à sua principal pergunta agora, eu acredito que em relação à concorrência, sempre que a gente pensa em concorrência, a gente tem que pensar no job to be done que o consumidor está fazendo, ou seja, quais são as coisas que o consumidor quer para aquele desejo de consumo ou para aquela necessidade que ele tem, e aí ele vai percorrer. Então, hoje, a gente concorre com todas as empresas que oferecem um produto similar ao da Moveo, seja ele padronizado ou personalizado. Se a pessoa ela precisa preencher o espaço da frente da televisão dela com um rack, aí a gente entra na jornada do consumidor em busca de um produto para preencher aquele determinado espaço, que seja um rack de televisão. E diretamente hoje a gente fala que a gente não tem nenhum concorrente, porque dentro do universo online ninguém consegue entregar isso ainda. Mas trago também os nossos diferenciais, porque acredito que, independente da concorrência direta ou indireta, como a gente está concorrendo no job to be done, né, no desafio que o consumidor tem de preencher o seu espaço da forma como o caber melhor, a gente acredita que, assim, o que é o diferencial hoje da Moveo? É uma jornada de compra que seja fácil, rápida e personalizada. Aí você me fala, pô, mas e o marceneiro? O marceneiro, ele tem só a jornada do personalizável. Não é rápida e não é fácil. Eu não sei se vocês 3 aqui já tiveram a experiência de ter uma compra com marceneiro, mas demora para ele dar o orçamento, demora para o prazo fechar, demora para ele instalar. Então, tudo tem um tempo de finalização da jornada maior do que a nossa. Ao mesmo tempo, uma jornada de compra de um móvel padronizado é mais rápida do que a nossa, mas não necessariamente vai ser mais fácil e também não necessariamente vai trazer
a satisfação de ter algo criado com você para sua casa, né? Então, a gente acredita que os diferenciais da Moveu hoje sejam a facilidade, a personalização e a velocidade com que a gente consegue fazer que a jornada de compra seja finalizada, desde o momento de criação ao momento de entrega e montagem. Hoje, o nosso ciclo de venda ele está em 25 dias, né, desde o pedido à entrega, e hoje o mercado, por causa da pandemia, está entregando aí entre 60 a 120 dias. Então, o mercado, digo, de planejados ou personalizáveis, né? O padronizado às vezes é pronta entrega ou até 5 dias úteis, que uma Magazine Luiza, né, uma Mobile, uma Tokstok consegue entregar nesse tempo, porque eles não fabricam sob demanda, né? A gente fabrica sob demanda. Então, concorrendo com as pessoas de fabricação sob demanda, nosso prazo tá super, assim, rápido. E é isso, não sei se te respondi bem. Não, perfeito. Até emendou já na outra pergunta que a gente ia fazer, mas já dá para mim modificar essa pergunta, que era quais são os recursos e capacidade que a empresa tem. Já deu para entender bem, mas eu sei que você já está pensando com certeza em alguma coisa de captação, e o que você pretende fazer para expandir mais? Quais são os próximos passos, sim, para você voar agora? Boa. Em relação a isso, só responder certinho também, as capacidades que a gente tem aqui, a gente acredita que sejam algumas. A primeira, pelo incrível que pareça, é operacional. A Moveu, eu quero ser tão eficiente operacionalmente quanto hoje uma indústria de móveis planejados é no Brasil, que ela é eficiente. Só que eu quero ter uma geração de demanda e uma capacidade de conversar com o público do que uma Tokstok tem, que ela não tem essa eficiência produtiva e por isso ela gera os problemas no mercado de imóveis que tem hoje, não só ela, né, mas como essa indústria. E eu quero ter essa. Então, quais são as capacidades que a gente precisa ter? A capacidade operacional e fabril de conseguir produzir um móvel a um custo acessível do ponto de vista da concorrência e, ao mesmo tempo, preciso ter uma capacidade de marca, branding, comunicação com o consumidor e criação de valor de marketing mesmo, que a indústria de móveis planejados não tem no Brasil, mas a indústria de móveis padronizados tem, que é uma Tokstok, uma Mobile, uma Madeira, possuem de trazer 1,5 milhão de pessoas por mês para o seu site, por exemplo. Em relação aos próximos passos, a gente ainda está bem no comecinho, né? Então tem muita validação a ser feita das nossas hipóteses, desde público, jornada de compra. Então, a gente vende melhor para uma pessoa que está casando ou se divorciando, a gente vende melhor para uma pessoa que está reformando ou se mudando, e isso ainda precisa ser validado. E então nossas jornadas de compra, nossos próximos passos agora é validar as jornadas de compra, validar os canais de venda, se a gente vende melhor pelo YouTube, pelo Google, pelo Instagram, pelo Face, pelo Pinterest ou por meio dos arquitetos. Então, validar quais são esses canais de venda que a gente vende melhor. E, ao mesmo tempo, também aqui de próximos passos, é estruturar time. Hoje a gente tem 6 pessoas no time da Moveu, mas a gente ainda está bem no bootstrap, né? Que era bem sem caixa, assim, não tem investimento, né? Não tem caixa. Então, um dos nossos próximos passos é capitalizar a empresa, tanto por meio de vendas, como por meio de uma captação financiada por investidores anjo. Isso que eu queria te perguntar, isso acaba levando a uma próxima pergunta que me surgiu aqui. Esses seus 6 parceiros, eles são funcionários ou são, tipo, sócios? Boa, não, são desses 6, temos 2 sócios e 4 colaboradores. No caso, você e mais um? Não, sou eu e mais 2 sócios, e aí tem 4 colaboradores. Comigo, a Moveu tem 7. Massa, entendi. E é isso, assim, aí são os dois sócios que a gente tem hoje, são 2 sócios sêniores, são pessoas acima de 45 anos, com mais de 15 anos de experiência no setor de imóveis e de tecnologia de produto, que um dos nossos sócios é o responsável pela parametrização dos produtos de tecnologia.
e o outro é responsável pelo produto físico, que é uma pessoa com mais de 20 anos de experiência no setor de imóveis e imóveis planejados. Sim, super legal. Então, você está falando aí das expectativas para o futuro e eu queria te perguntar outra coisa. A gente aqui já conversou sobre inteligência artificial e eu queria saber como é que a tecnologia vai te ajudar a crescer. Tem outros tópicos que você imagina, assim, não sei, talvez no setor de entregas, alguma entrega mais tecnológica, algo nesse sentido, assim, como é que a tecnologia vai entrar para crescer o seu negócio? Legal. A tecnologia, ela é sempre um meio, nunca um fim, pelo menos na minha opinião. E a gente hoje usa muita tecnologia, tanto para fazer a experiência do consumidor ser melhor, então a gente coloca tecnologias no site, né, para fazer, por exemplo, o sistema 3D funcionar bem, e o próprio sistema 3D já é uma tecnologia. Mas hoje, quando a gente pensa em tecnologia na Moveu, a gente pensa em tecnologia do ponto de vista operacional. Então, colocar tecnologia na produção e na fabricação do produto. Por quê? Hoje, uma das teses da Moveu é que a gente possa entregar um produto sob medida em larga escala. E para isso acontecer, só por meio de tecnologia. E aí, o que é essa tecnologia? Hoje, quando um cliente personaliza um móvel no site, isso gera para mim automaticamente um plano de corte que ele é otimizado na placa do MDF, que é o material que a gente usa. Então, assim que o consumidor termina de personalizar e envia o pedido para a gente, isso gera para mim automaticamente um plano de corte, isso é tudo tecnologia nossa, que é colocado na placa de MDF da forma mais otimizada possível. E isso entra automaticamente também na máquina, que é a que faz também automaticamente o corte do produto. Então, o que acontece? Você personalizou, envia para a gente, isso já gera o plano, já otimiza, manda essa informação para a máquina. O fornecedor coloca a chapa de MDF, acontece os cortes, acontece os cortes verticais e horizontais, então em toda a placa, em tudo que é preciso cortar já acontece. A própria máquina coloca a ferragem e o produto sai pronto da máquina. Aí a única coisa que falta para o produto estar acabado e pronto para casa do consumidor é um acabamento que aí é feito, hoje é feito manualmente, então é onde ainda falta inserir mais tecnologia. Além disso, a gente pensa em outras tecnologias do ponto de vista do consumidor final, que são, por exemplo, a realidade aumentada, por exemplo. Então, fazer com que o consumidor consiga ver o produto que ele está criando na casa dele por meio de uma realidade aumentada. Não temos ainda, mas estamos desenvolvendo. Hoje o nosso site, como ele é o V1, se a gente colocasse a realidade aumentada nele, ia pesar muito, aí ia dar problemões. E aí a gente evitou isso, então, inclusive a captação que a gente está em curso é justamente para trazer um pouco mais de estrutura para o produto /site, para a gente conseguir inserir essa tecnologia. E, além disso, a gente pensa em colocar a tecnologia também numa parte muito importante da decisão de compra do consumidor, que é a pesquisa. Ou seja, assim que as pessoas entrarem no nosso site, a gente vai fazer tipo um quiz com inteligência artificial para entender se o seu estilo é um estilo mais rústico, é um estilo mais industrial, se é um estilo mais minimalista, e aí ofertar para você um produto que tenha já mais moldado com a sua cara, e aí sim, a partir dele, você criar como você deseja. Tem toda uma parte de user experience e, tipo, esses 25 dias que você comentou que é o que demora você no seu produto, você consegue reduzir ainda mais, né? Tem essa parte manual aí no meio. Sim, a nossa meta é conseguir entregar um produto sob medida em 7 dias. Isso vai demorar um tempo, mas tudo para isso acontecer é tudo tecnologia e operações, processos. Mas o que acontece, para vocês entenderem também como que isso seria realizado, operacionalizado. Hoje, quando você pensa em um produto sob medida, quando você começa a ganhar volume, você entra numa curva do 80-20, basicamente, né? Que é
quando 80% dos produtos vão ser basicamente vão ser do mesmo tamanho, assim, vão variar muito pouco. O que isso significa do ponto operacional para a gente? Que eu consigo deixar pré-fabricado já alguns tamanhos e trazer velocidade para esse processo. Então, só que isso a gente só vai conseguir ter quando a gente tiver um número de pedidos mínimos, que hoje a gente está imaginando que seja de 120. E a gente está indo aí para o 20º. Então, faltam mais 100 ainda para a gente chegar nessa equação do como que a gente começa a deixar produtos montados. Obviamente, algumas coisas vão mudar, mas, por exemplo, as alturas das divisórias a gente já consegue entender, está conseguindo buscar. Tudo isso é tecnologia, é insumo para colocar para a inteligência artificial pensar, porque eu não sei o quanto vocês entendem, assim, mas eu que entendo nada de tecnologia, quando a gente pensa em inteligência artificial, a única coisa que a gente tem que pensar é quais inputs, ou seja, quais informações eu vou colocar aqui para ela estar todo dia aprendendo, para ela conseguir me trazer um output automatizado. É basicamente isso, assim. Então, hoje a gente está no desafio de criar esses argumentos e essas informações para que a inteligência consiga ir aprendendo para ela me trazer esse output de, olha, hack vão ter essas 5 medidas. E aí eu consigo deixar pré-pronta essas cinco informações já. Não sei se eu me fiz claro. Fez, com certeza. E aí eu queria, você falou da demanda, eu queria te perguntar se vocês têm algum tipo de previsão de demanda, ou se é sempre uma surpresa. Boa. A gente hoje, como está muito no comecinho, a gente ainda não tem orçamento para, por exemplo, fazer um marketing outbound, né, que é um marketing que precisa de um investimento inicial, que é tráfego pago, parcerias com influenciadores, por exemplo. Então, hoje, como a gente faz a previsão de demanda, é basicamente por quantas pessoas a gente fala, quantas pessoas a gente alcança no orgânico, quantas pessoas entram no nosso site, para quanto a gente converte. Então, a gente tem a ideia de que a gente vai converter 1% do topo do funil. Então, se entrarem 1.000 pessoas no site, a gente vai converter 10, em média, né? Então, é assim que a gente faz essa previsão de demanda, mas como é tudo no orgânico, é uma demanda puxada, né? Eu chamando as pessoas, mandando mensagem, buscando a venda, e passar por um tráfego, por um marketing outbound, né, tráfego pago, etc., a gente vai conseguir entender melhor também essa questão do quantas vendas são realizadas a partir de R$1.000 de investimento, a partir de R$10.000 de investimento, para conseguir entender melhor também essa geração de demanda. Ainda sobre a demanda, quer dizer, me deu um branco aqui, gente, desculpa. Eu ia perguntar da pandemia. Eu não sei empresa, mas você diferença da pandemia para um período mais flexibilizado? Tem 2 anos e meio da ideia, assim, desde então desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de tecnologia, porque a gente teve que desenvolver um encaixe, né? Porque a gente sabia que a montagem ia ser um desafio, então a gente queria fazer a montagem mais fácil do mercado, que a gente tem hoje, com certeza. Além disso, o desenvolvimento da tecnologia 3D também demorou muito. Tudo isso demorou porque a gente não tinha dinheiro também, dinheiro é um acelerador de tempo, né? E a pandemia, ela chegou para concretizar algumas teses que a gente tinha. Então, por exemplo, antes da pandemia, quando eu conversava com alguns mentores e investidores que tinham um pouco mais de idade, eles falavam, brasileiro não compra móvel online. Fato, beleza, eu sempre acreditei que não, que a gente ia comprar o produto online, mas era muito difícil mostrar para o investidor ou para uma pessoa que eu precisava validar minha tese, que as pessoas iam comprar móvel online. E aí veio a pandemia e transferiu basicamente todo o setor para o online, né, aquecendo muito esse setor. Foi o melhor ano de faturamento de todas as empresas que estavam preparadas para o online. Então, Tokstok, Mobile, Madeira, Leroy Merlin, foi o maior ano de faturamento da história da Leroy Merlin. E
Então, todas essas empresas que vendiam coisas para casa, móvel, decoração ou artefatos para ajudar na manutenção da casa, cresceram muito, porque o setor aqueceu muito com isso. Mas a gente, como companhia, teve um grande desafio, que é o aumento do time, que eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto do contato, né? Eu gosto de estar junto, ter na mesa, sabe? Tocar no braço, sei lá. E a pandemia, eu senti que ela esfriou um pouco essa questão. Pensando no time, né, no time do dia a dia da Moveu, mas ao mesmo tempo trouxe uma escalabilidade de tempo e acesso a pessoas que antes eu teria muita dificuldade. Hoje, por exemplo, eu vou conversar com um grande empreendedor. Quando eu falo para ele que eu vou conversar online, bora, do que se eu chamasse ele no presencial e falar, pô, vamos tomar um café, ele teria que, pô, sair do escritório dele, né, em São Paulo, então já põe em trânsito, se ele tá ele não consegue ir a pé, ou na Berrine, vai ter que pegar carro, Uber, e aí isso também trouxe um poder de escala para a gente, de acesso, que a gente sempre teve muito acesso por causa da Liga de Empreendedorismo da GV, que eu faço parte aí desde que eu entrei na GV, então há 9 semestres, mas algumas pessoas sempre foram limitadas por isso de tempo, né? E agora, com a pandemia, isso quebrou-se uma barreira, então eu consegui ter acesso a grandes empreendedores e empreendedoras que 20 minutinhos conversando já fazem muita diferença. Sim, legal. Boa. Acho que a gente contemplou a grande maioria das perguntas, né? Eu tenho mais uma perguntinha aqui, só para a gente encerrar. Lógico, Valentina. Vocês da Moveu, vocês pensam em expandir, em fazer outros produtos? Ou então em outros segmentos? Tipo, ao invés de só móveis, produzir, não sei, armário de cozinha, ou então, quem sabe, vender para escritórios grandes, algo nesse sentido. Lógico. A gente está... Assim, sempre que você vende produtos ou serviços, quanto maior a variedade, mais chance de ter uma linha de receita a empresa possui, né? Então, hoje, como a gente tem um número limitado de produtos, a gente sabe de onde vai vir a linha de receita. Então, a gente sabe que a gente precisa ter mais produtos aí para aumentar a viabilidade da receita que a gente possui hoje. Então, a gente quer chegar num patamar do ano que vem com toda a linha de mobília para uma casa, mesa, cadeira, guarda-roupa, sofá, cama, ter tudo, tudo personalizável, tudo pensando em Moveu, então fácil de montar, tendo uma boa experiência, entregando rápido, tudo que a gente deseja. Obviamente tem sempre um desafio, que é o desenvolvimento de produto, né, colocar esse produto no mercado. Então a gente ainda quer fazer com um pouco mais de calma, então a gente deve manter essa linha que a gente tem hoje até o final desse ano, e aí ano que vem a gente começa a fazer basicamente um lançamento por mês, e a gente tem a linha também B2B, que é vender para arquitetos, decoradores, escritórios e construtoras imobiliárias, que também é uma jornada totalmente diferente, né, de consumo, e a venda é totalmente diferente também, mas a gente também vai para esse setor assim de vender para construtora, de vender para hotéis, shoppings e etc. Mas sempre que é para vender para a empresa, é sempre mais burocrático, é sempre mais complexo, eles exigem passado, né, credibilidade, então a gente ainda está penando um pouco para as vendas B2B, mas já estamos tendo alguns resultados, assim, mas a gente pensa assim em diversificar tanto produto como
como para quem a gente vende. Legal. Nossa, Vocês pensam em... Ai, gente, desculpa, porque eu quero saber muita coisa. Mas vocês pensam em botar ponto físico de venda ou isso não faz sentido porque é um negócio online? Então, o nosso foco ele é online, as nossas estratégias de crescimento são todas online também, mas a gente busca o ponto físico por meio de parceiros. Então, o que acontece? Se hoje eu fosse montar sei lá, minhas lojas Moveu, eu teria que fazer um investimento em imobilizado muito alto, e isso traz muito risco para o nosso momento de vida. Então, a gente pretende fechar parcerias com empresas que tenham já a distribuição física que a gente procura. Então, vou dar um exemplo aqui. Tá, Casas Bahia, um exemplo bem fora, que não é nosso público, não vende produtos similares, mas para vocês entenderem. Então, fechar com uma Casas Bahia que já tem os pontos físicos espalhados pelo Brasil, porque assim é o jeito mais barato e mais rápido de crescer. E, por outro lado, o nosso desafio é mostrar valor para esse parceiro que, colocando a Moveu, a gente vai estar levando inovação, design, facilidade para o consumidor dele. Perfeito, entendi. Agora é só esperar a gente quer ter as nossas lojas, né? nossas franquias, nossos quiosques, mas num curto, médio prazo a gente busca por meio de parceiros. Certinho. Ia ser show. Nossa, minha casa vai ser toda mobiliada com Moveu, vou mudar para São Paulo. Gui, gostei de ver. Não, com as suas equações muito loucas para o mercado financeiro, isso não vai demorar muito, hein, Gui? Deixa eu parar a gravação, mas no geral foi isso. Peraí, a gente